Então, gostaria de saudar mais uma vez todos os que estão nos assistindo. Depois vou saudar nominalmente cada um, não é? Então entre aí, dê uma boa noite ali nos comentários para eu poder saudá-los aqui na live, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2, de 1 a 3. Ruth 2, de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo oferecer as espigas, né, a mim. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, que vivamos para a tua glória e que jamais percamos a esperança na tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que, vivendo da maneira que agrada o teu santo e bendito nome, possamos, Senhor, proclamar o teu nome a todos aqueles que nós encontrarmos. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Não é? Irmãos, nós vemos aqui, não é, então, o texto de Ruth, não é? E aí eu queria fazer um paralelo importante para a gente, não é? Que no primeiro capítulo nós focamos, na maior parte do tempo, não é, na pessoa de Noemi, não é? E como Noemi, ela estava ali desiludida com a esperança que há no Senhor, e até mesmo voltando ali para Belém, mas pedindo para que as pessoas nem lhe chamassem de Noemi, mas a chamassem de Mara, não é? Por causa da sua amargura, não é? Então, nós vemos aqui, irmãos, algo importantíssimo. Nós vemos uma outra perspectiva, a perspectiva de Ruth, não é? De Ruth. Ruth, ela vai aparecer agora nesse texto de uma maneira completamente diferente. Ruth vai aparecer nesse texto como alguém que não deixou de acreditar na misericórdia de Deus, na esperança que há no Senhor, na providência do Senhor, não é? Então isso é muito importante, né? E eu gostaria de apresentar nesse texto, né, três coisas. Nós vamos falar sobre providência nesse texto, não é? Esse texto está falando basicamente de providência, né? E nós vimos ali que a providência, ela advém, não é, da sabedoria de Deus, não é, da infalível presciência do Senhor, não é? Então, nós vivemos, irmãos, dias maus, né? Vivemos dias maus, vivemos essa época aqui, não é, de pandemia, do novo coronavírus, né, do Covid-19, e as pessoas, elas têm, nesse momento, a tendência, até porque estão isoladas, porque estão ali nesse isolamento horizontal, de ficarem até depressivas, de ficarem pessimistas quanto ao retorno das coisas, não é? Meus irmãos, há muito medo hoje, há pessoas hoje com medo, não da doença em si, que é grave, é gravíssima,
não é? Nós tivemos aqui no seio da nossa igreja um irmão nosso que padeceu dessa enfermidade. E nós vimos quão grave ela é, não é? Diferente ali da H1N1, que talvez você passou por aquele momento sem nem sequer conhecer alguém que tenha contraído a gripe, né, a H1N1. Hoje nós, no seio da nossa igreja, nós tivemos um caso de uma pessoa que estava padecendo e está agora se recuperando, graças a Deus, dessa enfermidade. Então, irmãos, nós temos a tendência de ficarmos pessimistas. Então, além do medo da doença, há muitas pessoas hoje com medo pelos seus empregos, né? Pelo seu trabalho, se elas vão encontrar suas empresas abertas, se elas vão ter o seu salário pago no final do mês, se poderão pagar as suas contas, não é? Tudo isso gera uma instabilidade na cabeça das pessoas, né? E eu queria que você observasse que essa situação em que nós nos encontramos, ela pode fazer um paralelo com a própria situação de Ruth e Noemi. Elas saíram de Moabe, né? Então Ruth saiu outrora, ditosa, jovem, com os filhos jovens, para uma terra onde havia oportunidades para ela, para o seu marido, para os seus filhos, né? Ela fez uma vida numa terra distante da providência do Senhor, da terra que era a providência do Senhor, né? Porque Noemi jamais se afastou de Deus e Deus foi providente a ela, mesmo na terra estrangeira. Mas o que eu queria dizer é que ela, ao se distanciar de Israel, ela se distancia da herança do Senhor, que é a expressão de sua providência, que é a terra que o Senhor deu ao seu povo lá ali em Israel, não é? Agora, Noemi, ela está viúva, os filhos que a sustentavam provavelmente também faleceram, uma das suas noras voltou para a casa paterna e ela carrega agora uma nora estrangeira para Israel. A situação não é boa. E nós vimos o pessimismo de Noemi, não é? Que quer ser chamada de Mara. Agora, nós somos convidados a olhar para Ruth e vermos uma outra realidade, uma pessoa que não se distanciou de Deus, não é? Uma pessoa que não perdeu a esperança na misericórdia de Deus. E aí, eu queria que você olhasse para esses 3 versículos e obtivesse neles igual esperança, não é? Que você, tal como Ruth, tivesse os subsídios necessários para alicerçar a sua esperança na misericórdia de Deus. Porque esses dias maus passarão. Esses dias maus findarão. Ou breve, ou um pouco mais distante, mas eles passarão. Nós já passamos por outras epidemias, essa não vai ser a última até a volta do Senhor. Não é? Essa é apenas uma trombeta que aponta para aquele grandioso dia em que o Senhor retornará para julgar vivos e mortos. Mas eu queria que você olhasse esse texto e pudesse consolar o seu coração neste momento adverso e pudesse ter o alicerce para fundamentar a tua esperança nas provações vindouras, certo? Então, eu queria que nós tivéssemos 3 conceitos da providência de Deus em nossa cabeça, não é? Soberania, palavra, não é? E cotidiano. Então, eu queria que nós tivéssemos esses 3 conceitos que nós vamos trabalhar nessa devocional, certo? Então, primeiramente, irmãos, nos momentos adversos, tal como esse que Ruth está enfrentando, nós precisamos confiar na soberania, na providência de Deus. E ao confiar na providência de Deus, nós precisamos entender da soberania do Senhor. O Senhor é providente porque Ele é soberano. O ato da providência de Deus é o ato de recriar o mundo, de sustentar as coisas, de governá-las,
Eu queria aqui usar os verbos da nossa confissão de fé, não é? De sustentar, dirigir, dispor e governar todas as coisas. Desde as maiores até as menores. Eu gosto muito de pensar naquele texto, não é? Em que Israel está sendo atacada pelos sírios e o Senhor vai cegá-los para que não ataquem Israel. O Senhor vai se mostrar como o mais poderoso, não é? Mas o Senhor, além de salvar Israel do ataque estrangeiro, da iminência da guerra, o Senhor também é o mesmo Deus que retira, não é, o machado do profeta do fundo das águas, faz o machado flutuar. Você que conhece as escrituras sabe do que eu estou falando, não é? Eu estou falando lá do profeta Eliseu do Antigo Testamento, não é? Ele foi usado por Deus naquele momento em que os sírios queriam atacar Israel porque o rei acabava sabendo de todas as estratégias que os sírios tomavam e eles achavam que havia um espião ali e eles descobrem que quem revelava o agir dos sírios era o profeta. Então eles querem prender o profeta. E aquele grandioso exército vai ao encontro do profeta e o seu servo, Geazi, ele vai se assustar com aquelas hostes, e aí o profeta vai pedir para que o Senhor abra os olhos daquele seu servo, e ele vê os inumeráveis anjos do Senhor, o exército do Senhor que estava acampado ao seu derredor. Então, o Senhor, ele salva o profeta, ele salva uma nação, ele protege nas grandes coisas, e assim nós temos que entender que o Senhor está no controle da nossa nação, não é? Mas o Senhor também, ele cuida das coisas pequenas, como naquele momento em que os profetas queriam aumentar a casa dos profetas, um toma um machado emprestado, eles vão cortar árvores, e ao golpear a árvore, o machado escapa, cai na água, não é? E o profeta deve ter, aquele aprendiz e profeta deve ter pensado, né? Agora perdi 2 machados. Aquele que eu não tinha e aquele que eu tenho que pagar para o seu dono, né? Então, irmãos, aí o profeta vai lá e o machado flutua, né? Desafiando as leis da física, né? Desafiando tudo aquilo que nós conhecemos. Então o Senhor, ele sustenta, ele mantém as coisas, ele dirige, né? Ele governa, ele dispõe, desde as coisas grandiosas, né? Como essa pandemia, não é? Governando, assistindo os nossos governantes, mas também ele está nas pequenas coisas do dia a dia, não é? Na minha e na sua vida. E eu queria trazer você agora para o contexto de Ruth, não é? Para o contexto de Ruth. E nós vemos aqui, irmãos, que Ruth, primeiramente, ela não está prostrada como sua sogra, não é? Por que Ruth não está na mesma postura de Noemi? Já que Noemi provavelmente foi a sua discipuladora, aquela que pregou a palavra para ela, aquela a quem ela tem tanto apreço e tanta admiração. Noemi está prostrada na sua debilidade, no seu pessimismo, ela quer mudar até a sua identidade, a tristeza dela interfere na maneira como ela se enxerga. Foi o tema da devocional da semana passada. Agora, por que Noemi não está nessa mesma postura? Por um motivo muito singular. Primeiramente, Ruth, ela não perdeu a esperança na misericórdia de Deus, na providência de Deus, porque ela entende que Deus é soberano, não é? Ela não sabe, mas havia um resgatador, É interessante quando você olha o texto hebraico, e a ideia do texto hebraico é que lá seria assim, numa tradução muito literal, seria Noemi poderia conhecer um parente, né, do seu marido. Não é? Então, o que aconteceu? Noemi estava tão triste, que ela
não se atentou para o fato de que havia pessoas ali que poderiam resgatar Ruth, né, se casar com Ruth, e assim, pela lei do liverato, eles poderiam suscitar descendência ao seu filho que morrera. Ela se esqueceu disso. Por quê, meus irmãos? Porque o sofrimento, ele nos leva a esquecer a providência de Deus. Então, Ruth e Noemi estava ali imersa no seu pessimismo, não é? Ruth queria fazer algo, queria mudar aquela situação que elas estavam vivendo, mas antes mesmo de Ruth sair de casa, antes mesmo de Noemi aconselhar Ruth para com Boaz, o Senhor já havia suscitado o resgatador de Ruth. Então, meus irmãos, eu queria que você entendesse que nós servimos um Deus providente, um Deus que cuida da nossa vida, que não nos abandona. Porque esse é o grande problema, né, das religiões. Você tem religiões que você tem um Deus soberano, mas distante. Um Deus soberano, mas distante. Por exemplo, a doutrina islâmica vai ser assim. Você tem um Deus soberano, Allah é soberano, né? Allah o Akbar, né? Ele é grande, Allah é grande. Se você ouvir isso, saia correndo. Alguém vai puxar o pino da granada. Brincadeira, né? Então, é um Deus distante que deu ali o Alcorão, e você tem tudo no Alcorão para você se manter. Ele está distante. Ponto. Né? Vocês vão se encontrar no juízo. Por outro lado, você tem religiões como o hinduísmo, por exemplo, em que você tem um Deus extremamente próximo ao homem, dissolvido na natureza, mas que não é soberano. Agora, o cristianismo, e aqui eu estou citando o Schaeffer, né? Um grande teólogo suíço, né? O Schaeffer vai dizer isso, que a peculiaridade do cristianismo é que ao mesmo tempo que você tem um Deus soberano, que pode todas as coisas, ele ao mesmo tempo ele é próximo de nós. Ele é próximo de nós. Ele é próximo da sua vida. De tal maneira que nenhum de nós poderá dizer o seguinte: olha, a minha vida é insignificante, a minha vida não vale nada para ninguém. Eu queria dizer para você uma coisa: a sua vida vale muito para o Senhor, e Ele deu por sua vida o sangue do Filho dele na cruz do Calvário. Essa é a realidade em que nós vivemos. Nós servimos o Senhor que pagou o nosso preço, se agradando em moer o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos, por meio do sangue de Jesus Cristo, o pagamento de nossa dívida, e nós tivéssemos a vida eterna. Não é? Então, o Senhor é providente, e às vezes, na nossa tristeza, nesse momento de isolamento, nós podemos nos esquecer da providência de Deus e achar que as situações, que as coisas, elas são resolvidas pelas ações humanas. Não é? Por mais que a caneta dos homens tenha poder, não é? Porque essa agora é uma narrativa usual, né? Eu vou fazer funcionar a caneta tem poder. Eu queria dizer para você o seguinte: por mais que as canetas humanas tenham poderes, esses poderes foram dados por Deus e não são maiores do que o Senhor. Quem vai resolver essa situação, meus irmãos, não são os cientistas, os políticos, os estrategistas, os jornalistas. Quem vai resolver essa situação que nós estamos vivendo é o Senhor. Como o Senhor resolverá essa situação? Promovendo sabedoria aos cientistas para que cheguem ao melhor procedimento, provendo de sabedoria os nossos governantes para que eles possam exercer a vocação que o Senhor lhes deu, dando discernimento aos jornalistas para que informem de tal maneira que criem, além da informação, a esperança. Então, meus irmãos,
nós temos um Deus providente. E Ruth sabia disso. Então, mesmo antes de você fazer qualquer coisa, antes de Ruth sair da casa dela, antes de Noemi entender o procedimento de Deus, o texto está dizendo, não é, que havia um parente de Elimeleque chamado Boaz. E não é só um parente qualquer. Eu queria que você entendesse aqui, não é? A tradição judaica vai dizer que Boaz, quem vai dizer isso é o Dilish, né? Keil e Dilish, eles vão dizer que Boaz provavelmente era sobrinho de Elimeleque, né? Era um sobrinho de Elimeleque, não é? E ele, aqui o texto descreve que ele era um homem de bens, de muitos bens, não é? Ele era um homem abastado, ou seja, ele teria como resgatar a dívida de Ruth e Noemi. Deixa eu explicar isso para os irmãos. A terra de Boaz, a terra de Elimeleque, ela provavelmente foi vendida, só que em Israel havia o seguinte tópico, né? A terra não pertencia a ninguém, a terra era de Deus, certo? E Deus deu essa terra para o povo. Então você não comprava o solo, a terra. Você comprava o que ela produzia. Então você podia comprar a terra de alguém. Depois de 5 décadas aí, não é? Agora eu estou sem o texto aberto aqui. Ela retornaria, seria o ano do Senhor. Ela retornaria aos seus donos originais. Então, o que deveria acontecer? Você tinha que ter um resgatador, alguém com dinheiro, para pagar aquele que comprou a terra o que ele lucraria até o final. Então se fazia uma média das colheitas dos últimos anos e se calculava, a partir dessa média, o que se lucraria nos anos posteriores. Então esse resgatador, ele ia lá e quitava essa dívida. Então era necessário ser uma pessoa de muitos bens. E era necessário ser uma pessoa da família, não é? Daquele que contraiu a dívida, não é? E essa figura do resgatador é chamada no hebraico de Goel, né? Resgatador é o Goel. Jesus, ele estabeleceu essa relação conosco, não é? Lembra que nós falamos sobre a justificação, não é? Os elementos judiciais da justificação, nós vimos que há 2 fatores que eram necessários, 3 fatores que eram necessários. Primeiro, Jesus precisava ser homem, né, como nós. Porque ele precisava ser igual a nós em todas as coisas, exceto ao pecado, para poder assumir a nossa dívida. Segundo, ele precisava ser Deus para ter condições de suportar a ira de Deus, né? Assim como Boaz tem condições financeiras. E terceiro, ele não poderia ter débitos. Então, Noemi não sabe disso, Ruth não sabe disso, mas elas têm um resgatador, que é Boaz. E eu queria que você entendesse uma coisa hoje, de uma vez por todas. Você tem um resgatador da sua vida. E esse resgatador da sua vida é Jesus. É Jesus que assumiu a nossa natureza e para isso ele se esvaziou da glória que ele tinha junto do Pai, assumiu a nossa figura humana em nossa debilidade, em todas as nossas debilidades, exceto no pecado. Né? Então Jesus sentiu fome no deserto, Jesus sentiu sede no poço de Jacó, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, Jesus se compadeceu diante do esquife do jovem filho da viúva de Naim, Jesus ele se exaltou e se irritou com os vendilhões que tomavam o único lugar que os gentios poderiam adorar no templo. Não é? Jesus, ele abençoou as crianças, Jesus, ele assumiu a nossa realidade, não é? Nas suas debilidades físicas e até mesmo, não é? Em nossas estruturas emocionais, contudo, sem pecar em nenhuma delas, certo? Isso é maravilhoso.
E assim, dessa maneira, ele se fez pecador por nós e assumiu a nossa dívida, dívida que nós contraímos no Éden. E ele nos resgatou pelo sangue da sua cruz. Se Jesus fez tudo isso por nós, ele deixará agora todos nós entregues a uma pandemia? Nós agora vamos nos esperar diante das adversidades do tempo presente? Nós precisamos continuar confiando no Senhor, nesse Senhor que tem feito muito por nós. Então, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o desenrolar dessa pandemia que nos assola. Nós não sabemos se nossos amados, nossos queridos vão estar empregados quando tudo isso acabar. Mas eu queria deixar uma coisa clara para você. Deus sabe. E antes que você faça qualquer coisa, Deus já agiu. Deus já tomou as providências para a sua vida. Segunda questão que nós vemos nesse texto, Ruth então ela também não perde a esperança na misericórdia de Deus, na providência do Senhor, porque ela entende, não é, a palavra. Aqui você vê no versículo 2, Ruth disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me oferecer, né? E você vai ver Noemi dizendo, vai minha filha. Você vê que coisa linda, né? Apesar dos sofrimentos, apesar dos fracassos, apesar da amargura de Noemi, ela continua sendo uma pessoa doce com Ruth, né? Ela continua tratando-a como sua filha. Né? A dor não foi capaz de subtrair dela os sentimentos mais ternos, não é? Para com Ruth. Porque esse é um problema. Às vezes, algumas pessoas elas se enveredam tanto na dor que elas acabam se animalizando. Né? Às vezes algumas pessoas se tornam tão empedernidas, tão duras pela dor, pelo fracasso, que elas acabam perdendo até os sentimentos que nos distinguem dos animais, né? O amor, a caridade, a devoção uns aos outros, né? Esse sentido de reconhecer o outro em nossa vida, né? Isso não foi capaz de subtrair de Ruth, não é? Os sofrimentos não subtraíram dela quem ela era. Mas eu queria que você entendesse uma coisa importante. Por que Ruth está saindo de casa para colher espigas a quem lhe oferecer? Porque provavelmente, irmãos, Noemi, ela ensinando, né, o costume de Israel, ensinando a palavra de Deus, ela falou para Ruth de Levítico 19:9, onde diz, quando também cegares a lavoura, a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre, ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 23:22, quando cegares a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre, para o estrangeiro as deixareis, eu sou o Senhor vosso Deus. Não é? Deuteronômio 24:19-22, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, será o restante. Lembrar-te-ás que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então, meus irmãos, nós vivemos uma cultura extremamente paternalista. Não é?
onde você, ao exercer a caridade, você dá o produto pronto à pessoa, não é? A Bíblia, ela mostra uma outra visão de caridade. Lembra daquele ditado chinês? Né? Melhor que o peixe é o anzol? Né? Melhor que você dá o peixe para o necessitado é você dar o anzol. Por quê? Se você der o peixe para o necessitado, né? Essa frase era uma frase de uma escola que tinha em Campinas, né? Chamava Instituto Kennedy. Né? Nunca me esqueço. Essa frase está sempre nos comerciais, é um provérbio chinês. Porque se você der o peixe, a pessoa amanhã volta a ter fome. Agora, se você der o anzol e ensinar essa pessoa a pescar, ela vai ter alimento para o resto da vida. Israel partia desse princípio. O Senhor deu esse princípio a Israel. E o Senhor fez isso por quê? Primeiramente, porque assim como eles foram escravos, eles precisavam hoje tratar bem os escravos, aquelas pessoas desassistidas. Porque se eles sofreram a opressão de Faraó no passado, eles não poderiam imprimir o mesmo sofrimento ao estrangeiro, ao órfão e à viúva que estavam no seio do seu povo. Eles precisavam ser diferentes. Israel foi colocada por Deus ali para que ela fosse luz para as nações, para que as suas leis, os seus ritos, a sua teologia, a sua doutrina, ela inspirasse as outras nações. É claro que em alguns momentos Israel se perde nessa sua vocação, não é? E o Senhor manda profetas para lembrá-lo disso. Nós, como Israel espiritual do Senhor, temos também essa vocação de, a partir da nossa vida, da maneira como o Senhor nos instrui pela sua palavra, nós sermos sal da terra e luz do mundo. É aquilo que Jesus vai dizer: se a nossa justiça não deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós estamos aí com um erro, não é? Estamos no caminho errado. Então o Senhor faz isso. E qual era a maneira de Israel ajudar a viúva, o órfão e o estrangeiro? Era não cegando completamente a sua propriedade. Então, o entorno da sua propriedade, onde era mais difícil de colher, aquele lugar era para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então, ao colher, caiu uma espiga no chão, caiu uma uva no chão, ou eu já colhi a oliveira, mas ainda há brotos que vão nascer daqui uma semana, daqui a alguns dias, eu não vou buscar. Por quê? Porque o órfão, o estrangeiro e a viúva vão encontrar ali a sua subsistência. Né? Esse era praticamente o imposto que Israel, era a forma de Israel distribuir renda. Não é? Nós fazemos isso através dos nossos impostos, né? Nós pagamos impostos e o governo ele distribui renda a partir dos nossos impostos, por exemplo, com o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma distribuição de renda. Por exemplo, agora, esses R$600 é uma forma de distribuir renda, né? Para que pessoas que são desassistidas, elas não passem fome, elas possam se alimentar. Então, só que a questão em Israel é que o órfão ele não ia ficar parado na praça esperando alguém levar o alimento para ele. O órfão, a viúva e o estrangeiro, eles iam ter que ir lá na colheita e seguir os segadores pegando aquilo que caía no chão. Aquilo que nem sempre era de boa qualidade, porque caiu no chão, espatifou alguns bagos da uva, perdeu alguns grãos do trigo e assim por diante. Mas ele seria persistente. O Senhor abençoa o indivíduo no trabalho, não fora dele. A bênção do Senhor, ela recai sobre o homem enquanto ele está exercendo a sua vocação. É aquilo que o presbítero Jânio sempre diz aqui na igreja, não é? Jesus não chamou ninguém que estava parado. Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando para trabalhar. Então, irmãos, Ruth, ela sabe disso, ela conhece a palavra de Deus e ela vai fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Ela vai reivindicar o direito que a palavra de Deus lhe dá, que é o de rebuscar a cevada.
Então, irmãos, veja, aqui Ruth entende a suficiência das Escrituras. Então, nesse momento em que nós estamos isolados, é um momento propício para você ouvir as Escrituras, para você ler as Escrituras, para você buscar a vontade do Senhor. Porque as Escrituras Sagradas, elas são suficientes para nos dar as respostas que nós precisamos. E eu gostaria de encerrar aqui mostrando, então Deus, ele é soberano. E se nós confiarmos nisso, nós não vamos perder a esperança na providência de Deus. Deus, ele mostra como nós devemos agir em todas as nossas circunstâncias, até mesmo nesses dias maus, através de sua palavra. Então Ruth, conhecendo a palavra, soube como proceder nesse dia mau. Então nós precisamos conhecer a palavra. E segunda coisa, Deus age nas circunstâncias do dia a dia. Não é? Eu queria que você visse o versículo 3. Olha só. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por causalidade. Por causalidade, não é? Irmãos, a palavra causalidade, a palavra miquerer, no hebraico, ela significa algo acidental, algo que não foi planejado, não é? Nós sabemos que não há acasos em nossa vida. Nós sabemos que aquilo que o mundo chama de acaso, para nós é providência. Providência. Né? Deus está nos sustentando, está nos dirigindo, está nos dispondo e nos governando. É o Senhor se mostrando misericordioso para conosco. A misericórdia, a providência de Deus é a face de sua misericórdia. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa, não é? Ruth chega ali, não é? Ela está atrás de alguns segadores que estão fazendo a cega da cevada, como nós vimos no final do capítulo 1, e sem saber, sem planejar nada, ela está seguindo aquelas pessoas que trabalham para Boaz, que por sua vez é o seu resgatador. Então, meus irmãos, o que isso nos ensina? Que o Senhor dirige os nossos passos. Não é? Você se lembra de Paulo, na sua segunda viagem missionária, impedido pelo Espírito, né, de evangelizar a Ásia Menor. Não é? Por quê? Porque o Senhor tinha um outro caminho para ele. Né? Então ele vai ter a visão do jovem macedônico e vai adentrar na Europa. Não é? Então, nós vemos isso, meus irmãos. Às vezes há momentos em que a nossa vontade, ela conta muito pouco, as circunstâncias vão ser imperativas para as nossas ações. E nós temos que entender, meus irmãos, que quem está guiando os nossos passos é o Senhor. O Senhor dirige a nossa vida pela sua sábia, né, presciência e vontade. Né? Então, 3 conselhos para você não perder a esperança nesses dias maus. Primeiro, lembre-se, você serve um Deus soberano que cuida da sua vida. Segundo, leia a palavra. Ela vai mostrar como você deve agir em todas as circunstâncias. Terceiro, entenda que as circunstâncias, mesmo aquelas fortuitas, aquelas não planejadas, elas estão debaixo da soberania de Deus. Confie nisso. Eu queria orar pela sua vida e queria que nessa oração nós orássemos pela nossa pátria, pelos dirigentes da nossa pátria, e depois nós vamos ouvir o hino 163, Direção Divina. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua providência. Obrigado porque não estamos sozinhos neste mundo, porque o Senhor tem guiado os nossos passos no caminho da misericórdia. Senhor, nos ajuda no dia mau a sabermos que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Nos ajuda a saber que podemos colocar sobre Cristo as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, como disse Pedro. Senhor, nos ajuda a buscarmos a tua palavra, porque ela nos habilita a sermos
habilitados, perfeitos em toda boa obra. Senhor, nos dá a entendermos que mesmo nas ocasiões adversas, o Senhor tem guiado os nossos passos, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Ó Senhor, cuida da tua igreja, olha por nossos governantes, Senhor, dá sabedoria a eles, dá sabedoria ao nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos entoar o hino 163 e depois eu quero saudar cada pessoa presente.